Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate CEDEM. Meu nome é Sônia Troitinho, sou coordenadora aqui do CEDEM e hoje me compete essa missão de mediar este debate. Confesso que não é uma missão muito fácil, porque ele é um tema tão importante, tão profundo da recente história do Brasil, né? Esse período ainda muito desconhecido, né? Que foi da ditadura civil-militar. E tem muito a ser dito, né? Justamente por isso, o que nos motivou a promover o debate de hoje foi o livro, que eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é um dos mais importantes lançados recentemente sobre o período da ditadura militar, né? A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy, o escritor que está aqui ao meu lado, que hoje vai explicar um pouquinho como é que foi a composição desse trabalho. Não é por menos que o subtítulo do trabalho é uma biografia do DOI-CODE, 1969-1991, e percebam as datas limites ao qual o autor se refere ao DOI-CODE, né? O Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar. Boa noite a todos. Quando o professor Paulo me fez o convite para vir aqui falar sobre o meu livro, nesse centro, a primeira coisa que me veio sobre o que eu poderia falar sobre esse trabalho é um pouco fazer uma certa reflexão sobre a memória, né? E sobre de que forma é importante que a gente trabalhe para que a memória coletiva, né, sirva como um instrumento de libertação das pessoas e não como um instrumento de dominação. Porque essa ideia me parece importante, além do que já é conhecido de todos aqui, certamente, que é o domínio dessa memória, né? Manter o poder sobre essa memória é uma antiga aspiração de classes, de governantes, de indivíduos que de alguma forma dominaram as sociedades históricas. É importante a gente pensar nesse aspecto da memória como libertação ou dominação, porque a gente está analisando um caso, e isso é muito mais verdadeiro ainda, né, nesse caso, em que as pessoas trabalharam a memória também como um instrumento de guerra. E se a memória passa a ser um instrumento de guerra, como a própria política foi durante um certo período, esse período que a gente chama o período da nossa ditadura civil-militar, inaugurada em 64, é importante a gente saber que não só a memória, mas que outros aspectos da nossa vida também foram transformados em armas, né? Porque o conceito de guerra que essas pessoas tinham era um conceito mais largo do que aquele que diz que toda guerra é um fenômeno onde existe uma disputa política regulada por meio de armas, né? Que armas eram essas? Um alargamento do conceito de armas, né? As armas não eram mais aquelas apenas que explodem porque são feitas com material, como pólvora, etc. Mas elas são também as armas da luta política. O panfleto é um tiro assim com uma bala de um fuzil, né, para esses militares. Da onde veio essa concepção? Eu queria voltar um pouquinho, porque para mim, muito cedo nessa pesquisa, ficou muito claro que para entender que esse período não era um período constituído
de uma história baseada em um grupo de acelerados que um dia resolveu sair por aí distribuindo porradas, cometendo crimes, torturas, assassinatos e sequestros sem que tivesse nenhuma... Ou seja, aquilo não era uma ação de acelerados, uma ação de loucos, né? Era preciso tentar compreender essa ação. E como a gente tenta compreender essa ação? Bom, essas pessoas tinham uma profissão, né? Elas tinham uma formação. E é possível você falar que existe um pensamento estritamente militar, que é aquele pensamento profissional. O que um militar estuda? Ele estuda a guerra. Eu queria primeiro agradecer ao Unesp e ao CEDEM, e em especial ao Marcelo Godoy. Ele escreveu um livro que eu considero um dos melhores relatos, principalmente porque foi feito por torturadores, né? Como ele disse, muitos deixaram de falar, mas alguns falaram. Eu fiquei quase 7 meses no DOI-CODE. Então, eu constato que o livro do Marcelo é um livro muito ético. É um livro em que ele cruzou informações. É um livro que ele buscou a verdade, o que hoje em dia é muito raro, né? Isso num primeiro aspecto. Agora, como sobrevivente e representando companheiras e companheiros, eu gostaria de expressar assim, o que foi feito conosco, né? Eu fui presa na Guanabara, lá no Rio de Janeiro, hoje é Rio de Janeiro. Isso no dia 25 de janeiro de 72. Eu vou resumir muito rápido isso. Quando eu fui transportada para São Paulo, eu fui transportada com o companheiro Elcio Pereira Fortes. Isso foi no dia 28 de janeiro. Né? Nós estávamos a caminho de São Paulo ainda, quando o Jornal da Tarde, Folha da Tarde e tal, já noticiava que o Elcio Pereira Fortes, num tiroteio, havia morrido. Gente, ele estava comigo. Nós estávamos na mesma viatura. Nós estávamos sendo trazidos. Além disso, nós fomos torturados em salas próximas, né? Quando eles paravam, me davam alguns momentos para respirar. Não era nem respirar. Quando eles paravam alguns momentos da tortura, eu ouvia os gritos do Elcio. E isso perdurou por mais 2 dias. Né? Isso em São Paulo. Depois de uns 2 dias, eu fui levada para a Solitária. Aí me disseram, daqui saiu um corpo, um presunto fresquinho, referindo-se ao Elcio. Então, o que ocorre? O Elcio, ele morreu entre o dia 30 ou 31. Agora, lendo o livro do Marcelo, ele cita um depoimento de um agente chamado Chico, né? Porque eu denunciei. Eu fui à Comissão Nacional da Verdade, né? E quando o Aparecido Laertes Calandra foi interrogado, pediram que eu fosse, e eu fui. Fui assim, sofrendo, sei lá, foi muito duro, né? Depois de 40 e tantos anos, você se deparar com uma pessoa que te fez tanto mal, um ser que destruiu militantes, pessoas jovens, idealistas, que destruiu familiares, sabe, sumindo com os corpos,
fazer algum comentário após esse fascinante depoimento. Muito nos emociona e muito nos auxilia pensar o que foi essa história, né? Uma história cujas consequências estão aí, né? Na verdade, inconclusas. Eu sempre disse que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade seria muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Lamentavelmente, dada a crise que nós estamos vivendo, política, né, ela não faz nem minimamente a curto e médio prazo. As suas recomendações, elas estão na agenda política. Então, cabe mais uma vez à sociedade, que foi fundamental para o resultado que se chegou, pífio, limitado, mas revelador, pelo menos prospectivo, né, em vários aspectos, com possibilidades amplas de se buscar ainda muitas investigações. Somente a título de exemplo, isso também nos surpreendeu. A comissão levantou 250 órgãos de arapongagem nesse país. Normalmente nós achamos que são só aqueles mais conhecidos, dos quais me parece que somente 40 entregaram seus acervos ao Arquivo Nacional. Acredito que muita gente foi perseguida e não sabe até hoje. Bom, falar desse livro é complicado para mim, porque eu ajudei bastante o... Ajudei? Só um pouquinho. Principalmente porque eu tinha preocupação em tirar dos caras informação. Muitas vezes eu tinha certeza que o Marcelo estava preocupado com a fonte, que não queria que eu falasse com os caras. E eu, depois de encontrar com ele em café, em restaurante, voltava para casa com a certeza: filho de uma puta, tá me escondendo. Mas a preocupação dele foi sempre muito correta em fazer a pesquisa, fazer a busca da verdade, né? Principalmente porque os caras estavam falando. Ninguém fala, mas o Ustra fazia almoços mensais, né? E... Oi? Ah, que pena! Porra! Mas o Ustra fazia almoços mensais com a tropa de torturadores e proibia: não falem com o jornalista que está entrevistando vocês. Aí os caras refluíam, daí algum tempo eles voltavam a falar. Eles tinham uma necessidade muito grande de falar. E agora tem uma coisa que eu queria contar, duas historiazinhas que são bastante elucidativas. Em 2010 eu fiz as buscas pela Comissão de Mortos e Desaparecidos do Governo Federal, não no Araguaia, em todo o resto, né? Fiz em Foz do Iguaçu, Nordeste, Rio de Janeiro, Casa da Morte, e São Paulo, né? E ao final do meu trabalho eu apresentei o relatório e o Paulo Vanuc, que era o ministro, ele fez uma sessão para apresentar, né, várias pessoas, inclusive o meu trabalho. E aí tinha gente de todos os cantos, inclusive do Ministério da Defesa. Tinha lá um coronel que faz parte, inclusive, da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E, para minha surpresa, né, ele me interrompe no meio da conversa lá que eu estava expondo, e ele diz assim: nós militares, aí me coloca na mesma qualidade que ele, né, nós militares temos muito apreço pela informação. E eu vejo que o senhor teve essa preocupação. Eu queria respeitosamente lhe dar os parabéns. Eu falei: legal, né? Não encheu meu saco e tal, então toca, né? Quando termina, ele se aproxima e fala o seguinte: senhor Ivan, eu queria lhe perguntar uma coisa. Queria lhe falar uma coisa. Todos esses nomes que o senhor citou, Ustra, o Dalmo Cirilo, o Malhães, o Enio Pimentel Silveira, aí foi dando todos os nomes que eu tinha dado.
eu conheci. Aí eu falei, bom, lá vem merda, porque eu vou ter que dar uma porrada nesse cara aqui dentro, porque eu não vou deixar ele defender, né? Ele falou assim, nós já sabíamos que eles seriam torturadores. Todos nós, na escola militar, defendíamos que o militar vai defender as fronteiras e eles falavam matar. Nós falávamos em defesa das instituições, eles falavam em matar. Falávamos em defesa da soberania, eles falavam em matar. Ou seja, eles iriam para isso, eles iam matar. Era esse o caminho. Agora, quero lhes dizer, eu acredito no seu relato e digo com todas as letras, passa dos limites o que esses caras fizeram.